Olá, queridos poetas, queridas poetisas, tudo bem com vocês? Eu sou Marta Bandeira e esse é o canal Poetizando com Marta Bandeira. Amanhã é 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo. E o nosso poema de hoje fala sobre Jesus restaurando Pedro. O título é Jesus restaura Pedro. Como todos nós sabemos, é bíblico, Pedro negou Cristo por 3 vezes, antes que o galo cantasse. Todos nós sabemos dessa história. E Pedro foi restaurado por Jesus nessa questão, quando depois que Jesus ressuscitou, Jesus aparece para Pedro e pergunta a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Jesus, eu te amo. Da segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, eu te amo. E da terceira vez ele pergunta novamente: Jesus, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, triste já com a pergunta por 3 vezes: sim, eu te amo. E Jesus responde em todas as vezes: então apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus pergunta por 3 vezes a Pedro se ele o amava, era uma forma que Jesus encontrou de restaurar Pedro. Uma analogia: Pedro negou 3 vezes e Pedro, depois que Jesus ressuscita, diz que ama 3 vezes Jesus. Então, com essa declaração de Pedro que amava Jesus por 3 vezes após Jesus ter ressuscitado, Pedro fica justificado diante de Deus. E o nosso poema de hoje fala justamente sobre isso. Jesus restaura Pedro. Então, você vai encontrar esse poema no meu livro Adorando em Versos, que você pode adquirir pelo site www.biblioteca24horas.com.br. E no Evangelho de João, capítulo 21, versículo de 15 a 25, eu construí esse poema Jesus restaura Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais que estes? Jesus assim a Simão Pedro perguntou. Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros com amor. E Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei então as minhas ovelhas. Jesus a Pedro assim estava enfim lhe clamando. Pela terceira vez, enfim, Jesus disse assim a Pedro: mas você me ama, Simão Pedro, filho de João? Pedro ficou magoado com as perguntas de Jesus e Pedro: sabe que te amo, bem sabes tudo então. Disse-lhe Jesus: cuide de minhas ovelhas. Quando você era mais jovem, ia onde queria, mas quando você, muito velho for, lhe vestirão e o levarão onde você não iria. Jesus disse isso referindo-se à morte de Pedro, com a qual ele iria a Deus bem glorificar. Pedro viu que o discípulo amado os seguia e perguntou: quanto a ele, o que se dará? O que se dará? O que lhe importa se eu quiser que ele viva, até que um dia eu então aqui volte? Foi por isso que se espalhou o rumor que tal discípulo não passaria pela morte. Este é o discípulo que dessas coisas dá testemunho, e sabemos, pois, que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas e milagres que não se pode contar nos livros do mundo inteiro. Desejo a todos uma excelente semana, um bom final de mês a todos e nos veremos no próximo vídeo, querendo Deus. Um beijo.